Escorpião, olá! Se você é do signo de Escorpião e pediu por um sinal, não pula porque esse vídeo é o seu sinal. Eu sou a Loba e se você se conectou com a minha energia, não foi por acaso. Vamos lá. Escorpião. Essas leituras são atemporais, tá, galera? A gente ainda não iniciou as leituras de dezembro, até porque hoje é dia 16 ainda. E aí, ficou leituras extras. Ui! Caiu a cartinha aqui, peraí. Só um minutinho. Eita, que vai travar a live do TikTok bem a hora que eu soltei no negócio, gente. Eu vou deixar o vídeo solto porque já tá acabando o nosso tempo. A gente só fez 2 signos. São 10 horas da manhã. Minha Nossa Senhora! Como a gente se diverte na live, né, gente? A gente fala. Não vou desistir, podem ficar tranquilos. Vamos lá, Escorpião. A gente tem um Rei de Paus. A gente tem um 2 de Ouros. Que mais pro signo de Escorpião? E é interessante também que eu comecei a leitura de vocês de trás pra frente. A gente tava falando na live de desenvolvimento cognitivo. E a gente tem o eremita que caiu invertido. No fundo do maço, o diabo, o 9 de copas, o 6 de espadas, o 8 de ouros, o ás de ouros, 9 de paus, 9 de... Caraca! Nossa, engolia seco aqui. A mensagem não tá muito legal, tá, escorpianos? Mas ao mesmo tempo que tá. Isso aqui tá com cara de chefão, de fase final de videogame. Eu gosto sempre de tentar analisar o contexto de cada signo pra pegar uma cronologia, né? Eu me lembro que nos últimos meses a gente esteve conversando, aqui o grupo de coletivo do signo de Escorpião, a gente estava conversando muito sobre um trabalho espiritual, né? Um propósito espiritual coletivo, especificamente para pessoas que se conectam muito com essa energia de Escorpião, muito forte com a energia de Escorpião, que é já uma característica, né? Um traço do signo de Escorpião, que é trabalhar com o mundo dos mortos, que é trabalhar com o mundo das sombras, com essa densidade energética, principalmente... Ai, me esqueci. No contexto de psicopompo, né? Pessoas que trabalham aí com Caronte, esse barco que carrega as almas. Eu sei que é um assunto denso, eu sei que tem muita resistência, né, para se trabalhar com isso, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito pesado, é um trabalho que exige que você trabalhe diretamente com a morte, então é muito pesado, gente. Eu acho que eu trabalhei no onírico uma única vez com isso. E eu sei, bicho, você acorda depois, parece que você não dorme há 6 meses. É muito pesado você fazer esse trabalho. E justamente por isso que a gente tem meio que uma característica específica de pessoas que trabalham com isso, tá? Porque não existe trabalhos fáceis na espiritualidade, mas esse especificamente, ele precisa ser exercido por pessoas que tenham um lado sombra mais... Olha lá, ó os mosquitinhos chegando. É o café, gente. Ele precisa ser exercido. Esse trabalho ele precisa ser exercido por pessoas que tenham uma maior densidade energética, para que se possa alcançar essa profundidade sem sequela, sabe? Então, assim, vamos trazer um contexto da Umbanda. Nós temos entidades de luz e nós temos entidades de sombra, tá? Por exemplo, nós temos Nanã e Oxum. Se bem que a Nanã ainda trabalha um pouco ali nesse lado. Vamos trazer Oxum, vamos falar só de Oxum hoje. Oxum é definitivamente uma energia de luz, uma entidade de luz. Ela trabalha diretamente com raios de luz, raios de energia, raios de expansão. Ela trabalha com água límpida, água cristalina. Ela trabalha com ouro, ela trabalha com sol, com amarelo, com a energia de luz. Oxum não vai trabalhar com a lama. Ela não vai descer nos seus sentimentos mais profundos, lá no seu trauma,
para olhar para isso. Ela vai, no máximo, limpar isso, mandar para longe para você partir para a próxima fase. Mas alguém tem que entrar. Alguém tem que trabalhar com isso, porque pode ter partes de você perdidos nessa lama, nessa densidade energética, que precisam ser trabalhados. Para isso, a gente entra mais para a linha dos Exus, né? Até o meio termo ali, que são as pombogiras, pra gente poder trabalhar com a densidade, porque tem coisa importante, isso precisa ser decantado, precisa ser olhado. Então, né, existe luz e sombra pra tudo, gente, é isso que eu falo, não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, isso não existe, o universo não tem subjulgamentos morais das coisas, as coisas existem, e elas são classificadas, não moralmente. A bússola moral que a gente conversa, que faz com que a gente tome decisões para determinados lugares, é nossa. A partir da nossa construção de caráter, nós construímos sistemas de bússola moral que incluem sensações de empatia, de amor, de coletivo, que nos levam a tomar decisões. Mas a sombra e a luz, elas sempre existirão num contexto muito maior que nós. E isso envolve energias densas, isso envolve, por exemplo, espíritos que trocaram de plano de forma brusca, de forma brutal, que sofreram traumas, né, que foram assassinados, que foram abusados. Não sei se eu podia postar vídeo assim, mas eu ainda não sou monetizada aqui, então por enquanto eu não vou me preocupar com isso. E esses espíritos, muitas vezes, eles se agarram à Terra, né? Eles se agarram ao mundo material e eles não podem ficar por aqui, não podem ficar para sempre zanzando. Isso, vamos pensar na engenharia de um corpo humano, na anatomia da saúde humana. A gente tem todo um sistema imunológico e aí a gente tem um vírus, a gente tem... eu acabei de falar do exemplo do Covid, né? O Covid, ele entrou no sistema humano, no sistema imunológico humano. E aí, ele tá circulando, ele tá aqui prejudicando todo o corpo enquanto ele se movimenta. Mas ele não veio com a intenção de prejudicar o hospedeiro. O vírus, ele não vem com a intenção de fazer com que o hospedeiro vá a óbito. Porque se o hospedeiro for a óbito, o vírus perde a casa. Então, vocês concordam comigo que essa nunca foi a intenção. Mas ele é o que ele é. Ele vai, consequentemente, com o tempo, prejudicando. Então, o nosso corpo, ele vai criando sistemas para se proteger. Basicamente, o signo de Escorpião é aqui um desses sistemas que a nossa tecnologia ancestral, né, encontrou de ir limpando essa densidade. Então, escorpianos, eu sinto muito dizer assim, você pode sempre, né, você tem livre-arbítrio, você pode sempre escolher não trabalhar com isso, eu não tô dizendo que ninguém é obrigado a nada, mas é o seu propósito. Então, quando você começa a se alinhar com quem você é, com para onde você vai, realmente, né, entrar num contexto de eu quero expandir, isso faz parte, tá? Esse trabalho de entrar mesmo nas profundezas, né, até que a gente tem o eremita invertido, eu imagino que vocês não estejam querendo olhar nitidamente para esse vazio, para essa densidade que existe dentro de vocês. Mas o que eles estão querendo dizer também é que apesar de ser um trabalho muito denso, muito difícil de você estar nessa lama energética, no meio desse monte de trauma, no meio desse monte de espírito que já tem uma frequência muito baixa e que tenta te levar para baixo também, é que como você foi um mecanismo, uma tecnologia de evolução para fazer essa limpeza, isso significa também que você é uma figura de autoridade dentro disso. Você é uma figura de consciência dentro dessa densidade. Como os Exus. Quando eles trabalham com essas forças densas, quando eles trabalham no umbral, eles não voltam queimados. Entende? Porque já é ambiente de trabalho. Então, eles estão querendo dizer que vocês estão seguros nesse trabalho. Você pode ir no mundo onírico, você pode conduzir
o barco que levará essas almas densas para o outro lado sem se ferir. Contanto que você saiba o que você está fazendo, contanto que você faça com compromisso e responsabilidade, o seu trabalho, ele tá assistido, ele tá abençoado, ele tá protegido. Entendeu? Então você não precisa necessariamente ter medo, mas você vai ser obrigado a ter fé, porque você vai ter que caminhar com firmeza. O trabalho, quando ele é feito principalmente com densidade, ele precisa ser feito de forma cirúrgica, entendeu? Deixa eu até anotar essa palavra que ela vai ser palavra-chave. Cirúrgica. Por isso que a gente tem um rei de paus aqui. A gente tem uma posição de autoridade, tá? Aqui você precisa agir com autoridade e soberania perante o seu caminho para que você não seja conduzido por essas forças. É você quem precisa conduzi-las. Você precisa conduzir essas almas que estão em perturbação até o outro plano. Assim, cada um faz o seu jeito, tá? Que fique bem claro para todo mundo. Mas quando eu me imaginei nesse cenário do mundo onírico, eu imaginei um barco sendo conduzido por um canal, por uma ponte. Para mim, uma referência muito interessante foi Veneza. Não que eu já tenha ido para Veneza, né? Mas a gente tem o acesso pela internet de como é a imagem e tal. A gente pode criar essa realidade na nossa mente, no nosso mundo onírico, que ele tá totalmente disponível para nós. E aí você conduzindo esse barco, né? Na verdade, para mim, ele foi uma mistura de Veneza com... Qual que é o nome daquele outro rio? Aquele rio na Índia, né? Que dizem que é o destino final. É meio que como se ele começasse em Veneza e terminasse nesse rio que é o mais poluído do mundo, mas ao mesmo tempo... Vocês sabem, né? Acho que já identificaram. Depois a gente pesquisa o nome. E meio que assim, em cima tem uma ponte. Então, quando você atravessa esse canal todo, no final dela, mesmo que você caia no rio, mesmo que alguma coisa aconteça, tem uma ponte, entende? Existe uma estrutura e você é matéria. Então, você conduzindo esse barco, levando essas almas por entre esse canal, se você cair, você pode nadar, você pode passar pela ponte, tudo está disponível a você. Todas essas ferramentas estão disponíveis porque você tem consciência. Porque você não está sendo guiado pela densidade. É você, a luz, o ponto de luz, o ponto de matéria que guia a densidade. Tá? É isso. Nossa, que foi muito longe aqui. Eu preciso dar uma aterrada, gente. A leitura de vocês foi muito espiritual. Muito espiritual. Mas, tá. O que eles estão falando? Vai ser muito cansativo. Quanto mais você se aprofundar nesse trabalho, nesse propósito, mais cansativo você vai perceber que é, mas você também vai encontrar o seu pote de ouro no final dele. Então, aquilo que você tá buscando, que parece que não encaixa, que tá faltando uma peça para você realmente conseguir encontrar, é com esse trabalho que você vai atingir, tá bom? É isso, escorpianos. Se te ajudou de alguma forma, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, né, para eu saber que vocês estão gostando, até para ajudar a movimentar o algoritmo. E é isso. Leituras particulares, meu contato vai estar na descrição. Começou a chover aqui. A minha vela também deu uma leve chorada. Então, tudo faz parte, tá bom? É isso. Um beijo. Amo vocês. E até a próxima.